Hoje o Brasil é segundo, quase terceiro escalão no futebol mundial, né? Se você pega, sei lá, meia dúzia de seleções da Europa são muito melhores que a seleção do Brasil. E nem precisa ser uma grande seleção da Europa. Nem precisa ser uma grande seleção. Bélgica, a gente Croácia. foi eliminado pela Bélgica, pela Croácia. Aqui na América do Sul, a gente pode equilibrar com a Argentina? Até pode. Mas quando eles têm o Messi jogando bem, não adianta, não vamos equilibrar com a Argentina, porque a gente não tem um Messi, né? Carta FC, uma produção Carta Capital. Amigos e amigas de Carta Capital, sejam todos muito bem-vindos a mais uma edição do Carta FC, o primeiro podcast de Carta Capital dedicado ao esporte. Eu sou o Leonardo Miazzo, editor do site da revista Carta Capital, e na verdade esta não é apenas mais uma edição, é o programa de encerramento da primeira temporada do Carta FC. Nos últimos meses recebemos convidados que nos ajudaram a pensar sobre tantos aspectos do futebol relacionados direta ou indiretamente a questões muito profundas da sociedade, questões políticas, questões sociais, questões comportamentais. E para encerrar esta temporada, não poderíamos ter um convidado melhor em nossa redação em São Paulo. É com prazer que recebemos Milton Leite. Muito obrigado. Narrador. Não sei se eu mereço tudo isso que você falou aí, mas tá tudo certo. Narrador de brilhante trajetória. Muito obrigado. Muito ESPN, obrigado. TV Globo, Sport TV. Milton Leite dos videogames. Pro Evolution Soccer, FIFA. Milton Leite escritor com 2 livros na bagagem. Isso. Aliás, Milton Leite muito premiado também em São Paulo pela Associação dos Cronistas Esportivos do Estado, inclusive integrando o hall de notáveis da ACESP por ter vencido esse prêmio por 10 vezes, né, Milton? 10 vezes. Seja muito bem-vindo. Muito obrigado. Obrigado pelo convite, até porque eu sou um fã de Carta Capital, eu sempre fui assinante da revista, enfim, sempre acompanhei muito de perto. E ao longo dessa temporada, Milton, me parece que nós conseguimos demonstrar que estão errados aqueles que alegam que futebol e política não têm nenhuma relação. E eu abro essa edição especial de encerramento da temporada propondo uma reflexão. O jornalismo esportivo, evidentemente, não passou incólume pelas dificuldades que atingem a imprensa em geral. O enxugamento das redações no esporte é só um desses sinais. Isso acontece em meio, eu diria, à calcificação das redes sociais, muitas vezes como um termômetro da própria profissão de jornalista. E nem sempre o que gera engajamento, o que faz sucesso nas redes sociais é aquilo que tem mais relevância jornalística. E não tem sido raro vermos a dificuldade do jornalismo esportivo de olhar para aquilo que acontece além das 4 linhas. Olhando para trás, para uma carreira tão bem-sucedida e uma carreira que acompanhou tantas transformações na imprensa esportiva, isso te incomoda ou você vê apenas como mais uma mudança entre tantas outras que aconteceram na área? Me incomoda. E na verdade, assim, alguém já escreveu que viver é um ato político, né? Então o esporte não se desvincula da política, da economia, da vida social, das redes sociais, né? Como você citou e tal. O que me incomoda muito, eu costumo dizer inclusive que para mim rede social é uma das melhores coisas que já inventaram, mas é ao mesmo tempo uma das piores coisas que já foram inventadas, né? Porque a rede social te permite encontrar muita coisa, encontrar muita gente. Às vezes a gente você não vê há muito tempo, você bota um nome lá, aparece, o cara tem um perfil, você vai lá, procura, tem um contato, você fala com a pessoa, enfim, de rede social, efetivamente, né? De você formar uma rede, de você encontrar pessoas, encontrar assuntos que te interessam e tal. Mas, ao mesmo tempo, tem essa coisa de que ela expõe muito, né? E tem gente que adora ser exposto, se expor, né, na rede social. Então, acho que esse é um lado muito ruim dela. E acho que o jornalismo, de uma forma geral, e especificamente o esportivo, né, a gente acaba dando um peso muito grande para a rede social. Que ela não deveria ter, né? Ela deveria ser só isso mesmo, uma rede social. Ela não devia ser uma coisa que balizasse caminhos, que balizasse audiência, que balizasse o que é bom, o que é ruim, enfim. Então, acho que, mesmo entendendo a importância que ela tem hoje no nosso meio, né, de comunicação e tal, eu acho que ela não poderia ter o peso que tem para a gente tomar algumas decisões fundamentais de como proceder, decisões editoriais, enfim, a gente não pode se basear nela, né? E me parece que isso se reflete também em uma mudança significativa no modo como as emissoras de TV estruturam sua programação. Tem sido muito comum ver programas semelhantes ao longo do dia, notadamente 3 ou 4 pessoas no estúdio discutindo os jogos da rodada. E me parece que isso ganha força também com o movimento que nós aqui temos assistido, principalmente desde a pandemia, com os clubes se fechando cada vez mais. O acesso aos clubes e aos jogadores se tornou cada vez mais difícil.
Os treinos, praticamente todos eles são secretos, os clubes divulgam aquilo que bem entendem. E acresça-se a isso, Milton, o que temos debatido aqui ao longo dessa temporada, que é o silêncio dos jogadores em relação a temas importantes da sociedade. Por exemplo, na própria pandemia, quais foram os grandes jogadores, os craques que se manifestaram contra o negacionismo? Quem se pronunciou contra a tentativa de golpe de Estado no Brasil após a eleição de 2022? E eu queria tratar desse assunto com você, que também acompanhou outras gerações de grandes jogadores brasileiros. Esse silêncio, que nas redes sociais é um silêncio que faz muito barulho, a ausência de manifestação também diz muito sobre esses jogadores. Você notou uma mudança ao longo do tempo ou sempre foi assim? E esse silêncio te incomoda como alguém que vive o esporte tão intensamente ao longo de tanto tempo? Não, isso mudou muito, né? Mudou muito desde que eu era garoto, que eu acompanhava só como espectador os esportes todos. Eu sempre fui um fã de esportes, não só de futebol, mas é claro que o futebol ganha um peso muito, muito grande, né? Mas antigamente o que aconteceu, a sensação que eu tenho, né? Aqui não é uma tese, né? Não fiz uma pesquisa sobre isso, mas a sensação que eu tenho, primeiro como espectador, como leitor, depois como profissional da área, né? Antigamente os jogadores eram mais sozinhos, vamos dizer assim, né? Eles eram mais uma unidade. Por que eu digo isso? Porque o Sócrates ia discutir um contrato, no máximo ele levava o pai dele, né? O Raí levava um irmão, enfim, né? Os jogadores todos. O cara decidia um pouco o seu destino, né? Então o que você via na entrevista, em geral, era a pessoa, era o cara. Esse é o Sócrates, esse é o Ademir da Guia, esse é o Rivellini, enfim. A partir do momento em que as coisas foram crescendo muito, o dinheiro envolvido no futebol é um negócio gigantesco hoje em relação ao que era no passado, você passou a ter staffs, né? O jogador hoje ele não é uma unidade mais, ele é um staff. Ele tem um assessor de imprensa, ele tem um assessor disso, um assessor daquilo, ele tem um empresário que gere o contrato dele, ele tem o clube que tem a sua própria assessoria, tem lá os seus gerentes, os seus assessores de imprensa. Então, virou um grupo de pessoas em torno do jogador. E hoje em dia eles estão muito preocupados com a imagem. Se o jogador fala uma bobagem, se ele fala uma coisa que não deveria, que vai prejudicar a imagem dele como patrocinador, enfim. Então acho que isso tudo acaba influenciando e chega ao ponto de que você citou, né? Que hoje em dia a gente não vê mais treino. Hoje em dia você não vê mais treino. Quando eles abrem o treino, aquele treino que não vale nada, né? Rodinha de bobo, lá, um chute Os primeiros 15 minutos. Exatamente. Eu cobri durante alguns anos no Sport TV a seleção brasileira. E a gente viajava muito atrás da seleção brasileira, eliminatória, amistosos na Europa, que hoje nem quase tem mais, né? E a gente ia sempre na véspera no treino, né? Porque a gente queria ver a coletiva do treinador, o que ele ia falar e ver o treino. Chegava assim, 10 minutos, os caras estão batendo aquela rodinha. Agora acabou, o pessoal da imprensa pode ir embora. E simplesmente você tem que sair do estádio e você não vê o que eles foram fazer ali. E isso virou norma nos clubes. Eu não acho até que esteja totalmente errado. Eu acho que treino tem que ter uma certa privacidade. Você tem que ter ali um momento em que você possa dar um berro com o jogador, xingar o jogador, porque se você faz isso com a imprensa toda presente, vão dizer, tá vendo, crise lá no clube, o técnico xingou o cara. E isso é próprio do futebol, né? Quem jogou uma pelada na vida sabe disso. Mas também não pode ser tão fechado como é, ao ponto de que, assim, você não tem acesso aos jogadores. Eu me lembro, quando eu comecei, 40 e tantos anos atrás, eu era repórter de rádio numa rádio do interior aqui em Jundiaí. Quando acabava o jogo, você entrava no vestiário. Você entrevistava o cara pelado embaixo do chuveiro, enfim, era um exagero? Era um exagero, mas você tinha acesso a qualquer jogador. Acabava o treino, você entrava no gramado do time, você ia entrevistar os jogadores, você escolhia quem você queria entrevistar, né? Hoje em dia não tem mais isso. Hoje em dia eles selecionam 2, 3 caras para ir para a coletiva e todo mundo tem acesso a tudo. Então é muito difícil você ter uma exclusiva hoje, né? Só tem exclusivo quando você consegue ter um contato melhor com o jogador, você tem mais amizade, um assessor de imprensa que é teu amigo e tal. Aí você consegue uma notinha diferente. Mas então tudo isso acho que colabora para esse futebol de hoje ser uma coisa meio, não só distante das pessoas, né? Basta ver a seleção brasileira, se você perguntar para as pessoas, todo mundo vai dizer que prefere ver o time jogar do que ver a seleção brasileira jogar. Acho que esse distanciamento está um pouco envolvido nisso. E até o fato de que você raramente consegue uma opinião efetivamente do cara, né? Em geral, a opinião do staff dele, a opinião do empresário dele, a opinião da assessoria de imprensa dele, que pensa bem nas palavras, para que aquilo não cause nenhum estremecimento para o seu jogador, né? Então acho que tudo isso está meio que interligado nessa situação que você citou. E eu acho que podemos acrescentar até um item a essa salada, Milton, que é o advento dessa figura do influenciador nas redes sociais. E no esporte isso é muito presente também. Para quem acompanha as redes, é muito comum ver perfis que se apresentam até na superfície como perfis jornalísticos, mas não são jornalísticos, não são administrados por jornalistas, logo não são atualizados a partir do rigor jornalístico
E esses perfis, esses influenciadores, têm ganhado cada vez mais espaço no dia a dia dos clubes, inclusive nas coletivas de imprensa, inclusive de seleções, disputando espaço na prática com jornalistas. E são influenciadores muitas vezes vistos como mais simpáticos a jogadores, a clubes, que ao contrário de jornalistas profissionais, alguns deles pelo menos, não farão perguntas incômodas, não levantarão temas polêmicos. Como você tem visto esse crescimento da figura do influenciador no esporte, que é um tema que gera tanto engajamento, tanta paixão e que para quem é de fora da nossa profissão muitas vezes pode parecer muito tênue a linha entre o influenciador e o jornalista profissional, né? A mídia, né, se a gente pensar em mídia como todos os processos de comunicação envolvendo aí o jornalismo, ela teve um esparramamento, né, vamos dizer assim, ela se diluiu muito nos últimos anos. Quando eu era garoto, estou falando aí de 70, 80, né, quando eu comecei a ser adolescente, como é que eram transmissões de futebol no Brasil? De vez em quando, não era todo domingo, toda quarta-feira, de vez em quando, a TV Record botava lá um jogo, ao vivo, botava outro e tal. Era de vez em quando mesmo, não tinha toda semana. Isso começa a crescer a partir ali do meio dos anos 80 para 90, né? Quando então a TV Globo entra muito forte nas coisas dos direitos de transmissão, aí você passa a ter uma regularidade, mas era TV aberta. Sim. Alguma coisa num segundo canal, porque nessa época não tinha TV a cabo, nessa época não tinha internet, nessa época não tinha nada disso. Começo dos anos 90, você passa a ter as TVs por assinatura. Então vem ali o Sport TV com 300 mil canais, a ESPN e tal. Aí você tinha a TV aberta, que já fazia mais esporte, TVs por assinatura. Aí vem YouTube, aí vem streaming, aí vem muito mais meios de transmissão, né? As pessoas transmitem no YouTube, as pessoas transmitem no Instagram, né? O que aconteceu? Se diluiu muito, se esparramou muito, né? Se você pegar os direitos hoje e perguntar, esse jogo vai passar onde? O cara não sabe. O cara tem que consultar uma farrábio ali para saber, não, esse jogo aqui vai passar na TV aberta, ou esse jogo vai passar no streaming, não sei o que e tal. E acho que nesse contexto, com as redes sociais cada vez mais fortes e ganhando esse peso que a gente falou antes, os influenciadores estão entrando nesse meio. E na minha opinião, se é legal você democratizar um pouco, né? Porque hoje você tem, para nossa profissão é bom, né? Você tem muito mais narradores trabalhando, você tem muito mais comentaristas, você tem muito mais programas, você tem muito mais tudo, né? Mas, ao mesmo tempo, para quem assiste, é um drama, né? Porque às vezes você tem que assinar 4, 5, tem que fazer 4, 5 assinaturas diferentes para poder acompanhar o seu time em todos os jogos, se você for desses de acompanhar todos os jogos. E nessa balada vem os influenciadores, vem o peso das redes sociais, né? Que acabaram diluindo muito, né? Hoje as transmissões são completamente esparramadas em vários lugares diferentes. Então, acho que os influenciadores estão nesse contexto e acho muito ruim, né? Porque o que eu ia complementar é o seguinte, hoje você tem muita gente fazendo e você tem muito aventureiro, você tem muito amador, você tem muito curioso, fazendo de tudo, né? E para quem assiste, para quem acompanha de casa, acaba sendo colocado tudo mais ou menos no mesmo patamar. E não estamos no mesmo patamar, né? Não estamos no mesmo patamar. Tem gente que estudou muito para chegar onde está, que se dedicou muito à profissão, né? E tem gente que não se dedicou a nada. O cara pegou uma câmerazinha, um celularzinho, saiu gravando, saiu fazendo live, fazendo vivo. Então, acho que... Por isso que eu acho que o nível caiu muito, né? Nos últimos anos caiu muito o nível do que se faz. Isso não é um fenômeno só do esporte. Eu acho que o esporte permite mais isso, é mais permissivo com isso. Mas no jornalismo normal também aconteceu isso. Normal, o que eu digo, sem ser esporte. Né? Sim. Ainda em relação à profissão, Milton, temos... Na TV aberta sempre foi muito comum ver ex-jogadores no papel de comentaristas, até com menos espaço para jornalistas esportivos nessa função especificamente. Na TV por assinatura não era tão comum, mas nos últimos anos temos visto também o crescimento no número de ex-jogadores na condição de comentaristas em emissoras fechadas. Inclusive, recentemente, a contratação do Felipe Melo pelo Sport TV gerou uma grande repercussão, uma grande discussão, enfim. Era algo natural para você nos tempos de Globo, de Sport TV? Houve algum incômodo em relação a isso ou sempre foi bastante natural? Bom, tem gente que acha legal, tem gente que não acha legal, né? Quer dizer, não sei se o natural aí para quem é, né? Mas na verdade, assim, o que eu acho, não sou contra ex-jogador ser comentarista, de jeito nenhum, acho que eles têm toda a possibilidade de ser, desde que, e aí entra a minha opinião, se preparem para isso, né? Eu acho que o grande problema, e isso vale para quem é jornalista também, né? Que se prepare bastante para fazer o que vai fazer, né? O que me incomoda muito é ir transmitir o jogo, isso me aconteceu muitas vezes, né? Você transmitir o jogo
e de, sei lá, 6, 7 anos para cá eram 2 comentaristas, deixou de ser uma dupla, né? Passou a ser um trio de transmissão, quando não tinha o árbitro que era um quarto, enfim. O que mais me incomodava era assim, eu tô narrando o jogo aqui e o cara do meu lado tá no celular ali vendo mensagem, o que o Instagram tá falando dele, o que os seguidores estão falando dele e tal. De vez em quando ele dá uma olhadinha no jogo e volta pro celular. E isso me incomoda profundamente. Me incomoda, por exemplo, eu estar transmitindo um jogo e o comentarista dá uma opinião que eu falo, não é possível, eu estou vendo outro jogo, não é possível, eu estou vendo outro jogo. Porque o cara não tem a menor condição de analisar aquilo que está acontecendo ali. Então, acho que assim, a grande questão que eu acho é quem comanda as equipes de esportes, né, as direções das televisões, seja lá do que for, não se preocuparem com essa qualidade. Se o sujeito se preparou para aquilo ou não, se o sujeito está indo preparado para fazer um jogo ou não. Porque ele ser jogador de futebol, o ex-jogador, ele tem experiências que eu, como jornalista, não tenho, Sim. assim como eu tenho vivências como jornalista que ele não tem. Então, acho um bom complemento. Desde que os dois estejam preparados para fazer isso. Então, desde que o jogador se prepare, que ele estude o jogo, que ele tente melhorar, que ele pare de atropelar a língua portuguesa, o que também é muito comum, né? Porque poucos desses caras tiveram chance de estudar para valer, de ter uma formação cultural e intelectual boa. Eu não vejo problema nenhum. Desde que eles estejam preparados. E assim, não vou dizer a maioria, mas muitos dos que estão aí hoje como comentaristas não têm preparo para isso. A TV Globo, o Grupo Globo em geral, fizeram bem em reduzir o espaço dos comentaristas de arbitragem durante as partidas, Milton? Era algo que gerava um incômodo? Não, pelo contrário, do meu ponto de vista não, né? Eu sempre achei ótimo ter o comentarista de arbitragem, porque acho muito ruim quando tudo que acontece num jogo, você tem que dar opinião. Você, o que eu falo, sim, às vezes o narrador e na maior parte das vezes os comentaristas. E o cara que é o comentarista de arbitragem, goste você ou não dele, que ele tenha sido ou não um bom árbitro, mas ele tem um conhecimento, ele estudou a regra, ele está acompanhando as evoluções da regra que a FIFA sempre altera, ele está acompanhando o comportamento de jogadores, enfim. Então, para mim, sempre foi muito proveitoso ter o comentarista de arbitragem do lado, né? Seja do lado, seja no estúdio, seja pelo ponto, enfim. Aparentemente, né, porque a Globo trabalha muito em cima de pesquisas, com telespectador, e aparentemente as pessoas que assistem o canal não achavam aquilo importante e a Globo resolveu cortar, ficou só o Paulo César lá hoje, que é um consultor. É um consultor e ele fica, em geral, ou na casa dele ou lá no estúdio com 2, 3 monitores, vendo os jogos, e quando acontece alguma coisa muito fora do ponto, ele vai lá. Tem momentos, inclusive, que você manda mensagem para ele. PC, tá vendo esse jogo? Não, tô vendo. O que você achou? Que foi pênalti? Não foi pênalti? Aí você até falava na televisão, olha, falei com o PC agora, o PC acha que foi pênalti, que não foi pênalti, enfim. Então, a mim não incomodava. Eu achava super... Até porque joga pra gente um peso, porque a gente carrega, Léo, uma coisa assim. Você está transmitindo o jogo, você está mexendo com a emoção das pessoas que estão em casa. Então, se o time do cara está perdendo, você é o pior narrador do mundo, você não sabe nada, você tá velho, você tá caquético. Se o time dele está ganhando, você é o melhor do mundo. Nunca existiu um cara como você. Juro por Deus que é assim. Eu vejo nas redes sociais como é que as pessoas se manifestam. E jogar pra cima de você, além desse peso emocional de duas torcidas que estão se enfrentando, também falar de arbitragem, se você fala, não, acho que foi pênalti, tá vendo? Tá torcendo pro outro time. Isso é um peso que a gente não precisa carregar. Porque o cara que é comentarista de arbitragem, primeiro que ele não tem esse peso todo que a gente carrega, de mexer com a emoção das pessoas, e ele é um profissional disso, né? Ele estudou pra isso, ele trabalhou nisso, ele foi árbitro durante tanto tempo pra fazer isso. Então acho que isso, eu sempre gostei. Eu achava ótimo que tivesse e lamentei muito quando eles saíram. Especialmente nesse início de era do VAR, né? Pois é, que é mais um complicador para você analisar, né? Exatamente. Milton, ao longo dessa temporada do podcast, temos apresentado vários assuntos que nos ajudam a refletir sobre aspectos diversos da sociedade, porque o futebol não pode ser visto como um universo à parte da sociedade, embora muitas pessoas que compõem essa comunidade do futebol acreditem nisso, que o futebol é um universo descolado da realidade. E um dos temas mais candentes, eu diria, nessa seara, é a seleção brasileira. A relação entre o torcedor e a seleção brasileira, uma relação que se desgastou desde o pentacampeonato por várias razões, de dentro e de fora de campo, mas o símbolo principal desse processo e dessa discussão que eu gostaria de levantar neste momento é a camisa da seleção brasileira. É o símbolo, a camisa da Confederação Brasileira de Futebol, que no Brasil, ao longo da última década, virou basicamente parte do ideário de um movimento político da extrema-direita, do bolsonarismo, e muitas pessoas abriram mão de usar a camisa, de vestir a camisa da seleção brasileira sob a avaliação de que ficou custoso demais
sair na rua com a camisa da seleção brasileira. Que eu queria ouvir a sua avaliação como alguém que cobriu de perto a seleção brasileira aqui e no exterior, se você percebeu também o peso desse movimento, se você enxerga algum caminho plausível para sairmos desse atoleiro, Milton. Olha, eu percebi, óbvio que eu percebi. Amigos meus falam, nunca mais vou usar essa porcaria, vou botar de pano de chão lá em casa, não sei o que e tal. Então, óbvio que houve uma apropriação e acho que foi muito ruim, né, para a seleção brasileira. Isso se juntou, Léo, eu acho, ao fato de que a seleção está vivendo um péssimo momento, né? Então, se você pegar lá desde o título de 2002, as campanhas do Brasil foram pífias, né? Sim. O Brasil chegou à semifinal uma vez, jogando em casa, e tomou de 7, né? Nos outros não passou das quartas de final. Então, acho que a grande análise que precisaria ser feita é o seguinte: por que o Brasil hoje deixou de ser time de primeiro escalão? Basta ver as eliminatórias que a gente está vivendo aí agora, com o Brasil fazendo isso para ficar ali entre os 4 primeiros, digamos assim. E não vai ter problema para classificar, porque 6 vão, um 7º tem chance de ir, enfim, entre 10, né, se não classificar assim também, com todo o respeito, né? Então, acho que juntou uma série de coisas. O fato de que a seleção joga muito pouco aqui, né? Hoje, basicamente, ela faz os jogos das eliminatórias. Essa eliminatória gigantesca, né? De 18 rodadas, que também acho que não tem mais o menor cabimento. A seleção deveria ter tempo para fazer amistosos, para trazer o torcedor junto, enfim. Então, acho tudo. E mais do que isso, né? Os ingressos são caríssimos, né, quando a seleção brasileira joga. Então, nem aquele prazer que você tinha de ir no estádio para ver a seleção jogar, a maioria das pessoas tem, porque o ingresso Tanto que se você pegar todos os jogos aí que o Brasil tem feito em casa, nenhum deles mais lota estádio. Sim. Você não vê mais estádio lotado como era comunsíssimo antigamente, né? E o torcedor costuma se incomodar quando vê um jogador do seu time convocado para a seleção brasileira. E aí tem essa questão, porque como o nosso calendário é um lixo, né, do ponto de vista de organização, porque agora tem essa coisa, não, mas agora na data FIFA o jogador brasileiro, eles estão parando o campeonato. Não, eles param o campeonato na véspera do jogo, o jogador já viajou, né, para a seleção, e aí no dia seguinte do segundo jogo da seleção tem jogo aqui também, o cara tá lá no Paraguai, o cara tá na China, o cara tá não sei onde, não dá tempo dele voltar em condições boas de jogar. Então, graças a isso também, né, o nosso calendário não permite que a gente tenha uma seleção atuando de maneira mais regular, com mais possibilidade de estar próxima do torcedor. Então, acho que se você junta tudo isso, né, você chega ao fato de que hoje o torcedor prefere que o jogador dele atue no time dele do que jogue pela seleção brasileira, que ele não tem mais a mesma importância. E me incomoda muito o fato da camisa da seleção brasileira ter sido apropriado, né, por uma extrema-direita raivosa, né, preconceituosa, tudo aquilo que o futebol sempre primou de não ser, né, porque o futebol sempre foi um tanto quanto agregador, no sentido de trazer gente de todas as idades, de todas as raças, mulheres, homens, enfim. E espero que a gente recupere, né? Espero que a gente recupere o poder que a camisa da seleção brasileira sempre teve. Milton, nós voltaremos a falar sobre a seleção brasileira dentro de campo no encerramento do podcast, mas queria voltar a falar um pouco sobre o estilo de narração, porque você tem uma carreira de Copa do Mundo, Jogos Olímpicos, Libertadores, Champions League, muitos campeonatos brasileiros, enfim, muitas competições. E é muito comum ver nas redes sociais um debate sobre estilos de narração. Vemos críticas nos últimos tempos àqueles que, na avaliação dessas pessoas, gritam exageradamente. E o seu estilo de narração é um estilo técnico, com pitadas de bom humor. Seus bordões ficaram marcados, com a capacidade de transmitir emoção sem a necessidade de transformar cada arremesso lateral num lance pretensamente épico, né? Mas talvez esse estilo de narração em voga hoje em dia tenha relação direta com uma disputa ferrenha pela atenção do espectador, porque hoje o futebol não disputa a atenção apenas com o futebol, disputa com as plataformas de streaming cada vez mais presentes, com as redes sociais, com os vídeos curtos. Manter a atenção num jogo de 90 minutos é cada vez mais difícil para muitas pessoas. Como você tem visto esse movimento, essa necessidade do futebol, essa disputa quase inédita do futebol pela atenção dos seus fãs, e é fundamental que o futebol consiga renovar sua base de fãs para continuar a ser popular, não só no Brasil, mas no mundo em geral. Mas como você vê essa discussão sobre estilos de narração no Brasil, que tem ganhado muita força nas redes sociais? Bom, eu particularmente não gosto, né? Acho que cada um faz do jeito que acha que tem que fazer e, pelo que a gente vê, tem público para isso, né? Para o pessoal que gosta mais de gritar. Sinceramente, eu não sei se tem muito a ver com essa coisa de querer chamar a atenção ou se é uma pretensa emoção, né? Porque a pessoa acha que quanto mais alto ela fala, mais emoção ela está colocando. E não é verdade, né? Não é verdade. Sabe que outro dia um amigo meu botou um texto falando sobre isso, né? Estava incomodado com essa gritaria de muita gente.
Aí ele falou assim, quem disse pra essa gente que pra provocar emoção você tem que gritar na orelha das pessoas, né? Aí eu respondi pra ele lá no texto dele, eu falei assim, sabe o que eu acho? Até sussurrando na orelha de alguém você consegue provocar emoção, né? Foi o que eu disse pra ele, né? Só como uma crítica construtiva. Mas acho que, e não sei se é uma coisa dessa geração, né? Se é uma linguagem de YouTube, porque eu confesso que eu não sou um especialista nisso, se é a linguagem do streaming é assim, porque sabe que outro dia, vou dar um exemplo aqui meio bobo, mas que talvez ajude a gente a pensar sobre o assunto. Eu tenho uma neta, minha neta é Serena, ela tem 5 anos, vai fazer 6 agora em julho. É uma das minhas paixões, né? Eu tenho 2 netos, um garoto de 10 e ela de 6. E ela adora, quando ela vai lá em casa, e ela vai muito lá em casa, ficar com a gente lá, ela adora coisas do YouTube, né? E outro dia ela estava assistindo um vídeo, cara, mas os personagens, eram 4 ou 5 adolescentes lá, eles gritavam tanto, mas gritavam tanto, que na hora eu pensei, cara, será que isso é um mal do YouTube, é um mal do streaming, que as pessoas têm que gritar tanto para aparecer? Talvez seja um pouco isso, talvez a linguagem, né, do YouTube, do streaming, seja um pouco essa. E esses caras mais jovens têm muita ligação com isso. Não é o meu caso, né? Eu raramente entro no YouTube, eu raramente vejo coisas... ficar vendo vídeos lá no YouTube não faz parte da minha formação. Mas para essa geração atual, talvez faça, né? Talvez tenha alguma ligação. Mas eu, particularmente, não gosto. Pessoal da meia idade para frente também não me parece gostar, né? Os jovens talvez gostem, enfim. Mas eu acho um fenômeno muito ruim, né? Para a qualidade do que é feito, né? Profissionalmente, Milton, qual é a grande memória que você tem da sua carreira, aquele evento, aquela partida que você considera o ponto alto e você vai se lembrar sempre quando alguém perguntar? Olha, você sabe que eu sou um felizardo, né? Eu fiz muita coisa legal na carreira, eu fiz muita coisa. Eu transmiti 8 edições dos Jogos Olímpicos, eu transmiti 6 Copas do Mundo, todas as Copas foram no local. Eu fiz 8 Jogos Olímpicos, acho que 5 foram no local, só 3 eu fiz off-tube. Fiz final de Champions League no local, fiz final de Libertadores, brasileiro fiz um monte, enfim. Então é muita coisa legal. E a gente tá falando de futebol. Mas eu, por exemplo, tenho coisas de Olimpíada que eu tenho muito orgulho do que eu fiz. Por exemplo, quando me perguntam, eu costumo dizer que a melhor narração da minha história como narrador foi a medalha de ouro do César Cielo em Pequim em 2008. Por quê? Porque primeiro que ela é uma prova muito curta, né? A prova tem 21 segundos, 22 segundos, né? E segundo, e assim, cada vez que eu vejo esse VT eu me emociono porque eu falo, cara, como eu estava bem nesse dia, né? Como eu fiz bem essa prova. Eu sempre fui muito crítico com o meu trabalho, né? Então, do começo ao fim, do momento em que ele cai na piscina até o fim, quando ele bate, né? Eu não perco nada da prova. E aí eu deixo a modéstia de lado para dizer que eu não perco nada da prova. A prova, assim, a minha narração foi perfeita, a prova dele é perfeita. Depois tive a chance de trabalhar com ele, a gente ficou meio amigo, enfim. Por causa ele foi trabalhar como comentarista na Globo, né? A gente se encontrou várias vezes e tal. Então, se eu fosse escolher um momento da minha carreira, este é o momento. Mas tem assim, a Copa de 2010 na África do Sul, que eu fiz junto com o Maurício Noriega como comentarista, a gente fez acho que 27, 28 jogos naquela Copa. Quase metade da Copa a gente transmitiu sozinho. E nós fomos 23 jogos nos estádios, lá na África do Sul. Então eu fui para todo lado, né? Viajei. E a África do Sul é um país incrível, um país belíssimo, de gente muito alegre, muito divertida, muito musical, né? Então, assim, eu selecionaria a Copa da África do Sul, na natação, essa medalha de ouro do César Cielo, enfim. Mas, cara, eu fiz 3 finais de Copa do Mundo, né? Fiz todas elas no estádio, fiz a final da Rússia, fiz a final da África do Sul, já tinha feito a final de 98, ainda na ESPN, enfim. Então, assim, é difícil para mim escolher um momento, né? Eu acho que como perfeição de narração é a medalha de ouro do César Cielo. Com certeza. Milton, avançando aqui na nossa pauta, um tema que nós temos levantado ao longo desta temporada é a elitização do futebol, a elitização do acesso ao futebol. Em alguns dos grandes clubes brasileiros, nós vimos ao longo desses últimos anos um movimento de profissionalização da gestão ainda sob o modelo associativo, casos de Flamengo e Palmeiras. Vivemos neste momento a emergência das SAFs, com resultados distintos, ou umas bem-sucedidas, outras absolutamente que representam um fracasso retumbante. Mas não é possível, me parece, ignorar a discussão sobre a mudança no público que frequenta os estádios brasileiros. Muitos torcedores que costumavam acompanhar em loco seu time com frequência nos anos 90, começo dos anos 2000, não o fazem mais, porque os ingressos ficaram mais caros, nem todos podem pagar um plano de sócio-torcedor todo mês para ter acesso a ingressos mais em conta. Você que viveu em tantos estádios, você trabalhou em loco jogos do Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil, estaduais, ao longo de mais de 20 anos.
Você percebeu também esse movimento de afastamento de um torcedor que frequentava com assiduidade o estádio? Como você percebeu esse processo? Não, isso é inegável, principalmente nos grandes centros, né? Sim. Principalmente nos grandes times, né? Porque Inclusive times muito populares, como o Corinthians. Como o Corinthians, como o próprio Flamengo, enfim. Você pega tem essa coisa do preço do ingresso, né? Tem a coisa dos estádios muito modernos que passaram a custar muito dinheiro como operação, embora eles rendam também muito dinheiro, mas são lugares mais caros. O futebol ficou muito caro. O futebol ficou muito caro, né? Você manter um time de futebol, os direitos de transmissão subiram demais, enfim, tudo no futebol ganhou uma escalada exponencial. Os salários são absolutamente ridículos, né? Se eu ficar falando, fulano ganha 3 milhões, eu falei, como ganha 3 milhões? Ninguém pode ganhar 3 milhões para jogar essa bola aí, enfim. E não tem retorno, né? Não tem retorno, porque se o clube dissesse, não, eu estou gastando aqui 25 milhões de reais por mês para fazer a minha folha de pagamento, mas minha arrecadação é 50 milhões de reais por mês, ok, tá tudo bem, tá dando lucro ainda. Mas não é o que acontece, né? Tanto que a grande maioria dos clubes está quebrada. Exceção aí para quem tem mecenas, como o Palmeiras teve, né? Que recuperou a sua finança e aí começou a ganhar título, e isso alimenta o próprio caixa do clube, né? Mas enfim, então tem essa coisa, que o futebol ficou muito caro. Os estádios mais modernos também acabaram elitizando, né? Porque eles acabaram afastando o público mais humilde. A gente falou aqui do Corinthians, né? Você pega o Corinthians. A diferença que é você assistir um jogo do Corinthians hoje na Arena, mesmo que ela esteja lotada, do que era, por exemplo, em relação a assistir o Corinthians no Pacaembu. Sim. Era outro comportamento do público, né? Aquela coisa de gritar o tempo todo, de cantar, de empurrar. Hoje é muito difícil você ver isso na Arena do Corinthians, na Zona Leste. Estou falando isso por ter acompanhado os jogos dos times nos dois estádios, né? Do Corinthians, tanto aqui no Pacaembu, no Morumbi, como lá na sua arena. Então, não há dúvida, né? Eu acho que talvez ainda fora de São Paulo, do Rio, Porto Alegre, Belo Horizonte, se você for para o Nordeste, se você for para o Centro-Oeste, talvez ainda você encontre um pouco mais desse torcedor raiz, vamos dizer assim, né? Porque lá não dá para você cobrar um ingresso tão caro como você cobra aqui em São Paulo. O espetáculo não é o mesmo. Os jogadores que estão lá não são da mesma qualidade. Mas aqui nos 4 grandes centros, principalmente, não tem dúvida de que hoje é muito diferente, inclusive para quem vai assistir o jogo e lembra de como era antigamente, né? É muito diferente. Ainda em relação a esse perfil dos estádios, aqui no Carta FC temos proposto uma reflexão sobre a figura do torcedor organizado, Milton, porque houve uma série de mudanças no perfil do torcedor que frequenta os estádios brasileiros, mas essa figura do torcedor organizado continua presente. E no Brasil, sabemos, há basicamente 2 correntes. Aqueles que defendem que as torcidas organizadas sequer deveriam existir, sequer deveriam ter o direito de se formar, e aqueles que acreditam que elas têm a sua importância e devem permanecer dos estádios. Como você tem visto essa discussão e a forma como o poder público lida com, sim, questões concretas, problemas concretos dessas torcidas organizadas, muitas vezes recorrendo a soluções simplistas, como proibir bebida alcoólica no estádio, chegaram a proibir bandeiras aqui no estado de São Paulo. Tem estádio com 2 torcidas, né? Que é um negócio inacreditável, né? Que quem desiste no Brasil já vai completar 10 anos que existe em São Paulo, na verdade. O grande problema é que a torcida organizada ela é tratada como um corpo diferente em relação ao resto da sociedade, né? Porque se você fizer coisas que os organizados fazem, você vai preso, você vai ter que responder um processo, provavelmente você vai ficar na cadeia, né? Com eles não acontece, é raro um torcedor organizado ficar preso, ou então você abrir um processo de tentativa de homicídio, de tentativa de depredação do patrimônio, é muito raro isso, né? O cara vai, o que acontece? Tem a briga no metrô, as 2 torcidas se encontram, a polícia vai lá, pega 4, 5, leva para a cadeia. No dia seguinte de manhã está todo mundo na rua e não acontece nada, não vai ter um processo, não vai ter uma questão mais grave, né, para intimidar os outros a fazerem a mesma coisa. Então, acho que esse é um dos grandes problemas, é você tratar a torcida organizada como se ela fosse um corpo extra aqui da sociedade. Não, ela faz parte, os caras só estão com a camisa igual, mas se eles atacam o ônibus de um time, machuca quem está lá dentro, o cara tem que responder, é tentativa de homicídio isso. Se você joga uma pedra no vidro de um ônibus e ela machuca quem está lá dentro, é uma tentativa de homicídio. E tem que ser taxada assim, o cara tem que ser indiciado assim. E nunca é, né? Esse é um problema. O outro é a conivência que os clubes têm, as diretorias dos clubes têm com esses caras. Por exemplo, você vai dizer assim, mas como é que no Corinthians, né? Já fiz vários jogos lá, no Palmeiras a mesma coisa. Como é que eles param o jogo com aqueles sinalizadores que todo mundo sabe que é proibido? Que todo mundo sabe que o juiz vai parar o jogo quando eles acenderem. E dependendo da situação do jogo, o cara vai lá e acende aquele troço, fica lá esperando, o juiz para o jogo, fica lá 5, 6 minutos parado o jogo.
Como é que aquilo entra no estádio? A polícia militar não dá explicação, o clube não dá explicação. E tá na cara que aquilo é escondido no próprio estádio. Que antes do jogo eles vão lá pegam pra fazer. Tá na cara. Pra mim não tem outra explicação, porque a PM garante que faz revista na porta do estádio. E aí tem essa promiscuidade do clube com as torcidas, chega ao ponto de eles trabalharem nas eleições, né? Então você tem 2, 3 grupos ali disputando uma eleição para presidente do clube ou do conselho deliberativo, a torcida está empurrando, um está empurrando o outro, está fazendo campanha para um, está fazendo campanha para o outro, está ameaçando um, está ameaçando o outro. Não sou contra ter torcida organizada, não sou contra, mas acho que elas deviam ser tratadas com rigor da lei. O cara invadiu o campo para tentar bater num jogador, tentativa de agressão, vai ser preso e vai responder processo. O cara jogou pedra na cara do torcedor, do jogador que estava no ônibus, o vidro espatifou. Tentativa de homicídio. Isso é tentativa de homicídio. Se você fizer isso na rua, se você descer lá agora na Rua da Consolação, pegar uma pedra e jogar no ônibus, você vai ser indiciado. Né? Você vai ser indiciado. E esses caras não são. Passa uma noite na cadeia no dia seguinte. O maior absurdo que eu acho que existe no futebol brasileiro hoje é o estado de São Paulo, o estado mais rico da federação, com o maior número de policiais, com a força de segurança maior que tem no Brasil, não consegue fazer um jogo com 2 torcidas no estádio. Então os clássicos, né, em São Paulo, há muitos anos, acho que quase 10 anos, não tem 2 torcidas, é só a torcida do mandante. Nem se fala mais sobre ter 2 torcidas. E é um reconhecimento da incapacidade da Polícia Militar de São Paulo, do Corpo de Segurança de São Paulo, de impedir que 2 torcidas briguem durante o jogo de futebol. Proibiram até as bandeiras dos estádios de São Paulo, que é uma coisa impressionante. Você, pessoalmente, já teve algum problema com torcedores em estádios na condição de narrador? Porque eu me lembro, se não me falha a memória, confesso que essa eu puxo pela memória, de um período em que o Sport TV teve dificuldades de mandar narradores para Vila Belmiro, por exemplo. Acho que você já estava no Sport TV naquele momento, né? Não, eu tive 2 episódios na Vila. Um deles foi 2007, 2008. Eu lembro que teve um jogo... Não, primeiro teve 2005, aquele ano que os jogos foram anulados. Lembra do Campeonato Brasileiro? Edilson Pereira de Carvalho. Exatamente. O Corinthians tinha jogado com o Santos na Vila. O Santos tinha ganho o jogo, se não me engano, de 1-0, 2-0. E aí era um dos jogos anulados. O jogo foi realizado de novo, lá na Vila Belmiro, porque foi a determinação do tribunal, né? Acho que foram 7, 8, acho que 11 jogos foram realizados de novo. E o Corinthians ganhou o jogo na Vila. E aí, no final do jogo, a torcida fica revoltada contra o presidente do Santos, que estava num camarote do lado da nossa cabine. E resolve ter a satisfação com o presidente, porque como é que ele tinha concordado em que aquele jogo fosse realizado de novo. E aí os caras invadiram para chegar no camarote, eles passaram pelo meio da nossa cabine, e arrancaram o cabo, jogaram tudo no chão, e, enfim, nós ficamos fora do ar uns 5, 6 minutos e tal. E teve um outro jogo, que foi um jogo de Libertadores, acho que foi um jogo de Libertadores, era um time do México, se não me engano, que o Santos também perdeu em casa, estava eliminado da Libertadores, também houve uma confusão, os caras começaram a cobrar da gente, jogavam pedra na cabine, enfim. E aí, depois desses episódios, acho que um foi 2005, o outro acho que foi 2007, 2008. A Globo resolveu que a gente não iria, durante muitos anos a gente ficou sem ir na Vila Belmiro, tanto que hoje as cabines na Vila são diferentes, né? Porque antes elas eram assim, se você se apoiasse na frente da cabine, eu estou sentado ali, o torcedor está aqui, você ficava assim, né, comigo. Porque o cara ficava em pé na cadeira dele embaixo. Hoje não, eles elevaram aquele piso da cabine, então você fica muito mais alto, o cara não consegue ter acesso à cabine. Tudo por causa disso. Mas tive alguns problemas, por exemplo, para entrar uma vez no campo do Palmeiras aqui, a torcida estava brava, porque a campanha do time era ruim, todo mundo acha que a culpa é sempre da Globo, né? Tudo que acontece no mundo, a culpa é da Globo. Então a gente sofreu algumas coisas, mas assim, nada muito... Essas 2 das Vila foram, sem dúvidas, as piores que eu passei. Aquele jogo de 2005, Santos e Corinthians, tem um momento em que o Giovani, então camisa 10 do Santos, chuta a bola pro alto, para a torcida, e aquilo gera uma comoção. Pessoas, exatamente. O Santos tinha vencido o primeiro jogo com uma grande atuação do Giovani, inclusive. Milton, agora olhando um pouco para o que acontece dentro de campo, estamos aqui quase 11 anos depois do fatídico 7-1 na Copa de 2014 e projetando o que deve ser o Mundial de 2026. E muito se falou, depois daquela derrota para a Alemanha, sobre a necessidade de tirar alguma lição, de evoluir no futebol brasileiro a partir daquele fracasso. Mas cá estamos num ciclo de Copa do Mundo que começou com o possante Ramon Menezes no comando técnico da seleção, passou por Fernando Diniz, que seria interino de um técnico que não chegou, depois veio Dorival Júnior, e a seleção brasileira caminha para o seu 4º treinador só nesse ciclo de Copa, tudo isso em meio a revelações escabrosas sobre os bastidores da CBF, sobre a gestão de Edinaldo Rodrigues. Quais são as perspectivas da seleção brasileira para esse Mundial na América do Norte?
Eu acho que são ruins, né? Eu acho que são ruins. Eu não vejo grandes possibilidades de a gente fazer. Primeiro por causa disso, né? Nós estamos chegando a 1 ano e meio praticamente da Copa, menos de 1 ano e meio, né? 1 ano e alguns meses, né? Um ano, né? Porque é 2026. Exato. Pouco mais de 1 ano. E a gente não sabe nem quem é o técnico da seleção brasileira, né? Nós estamos, como você disse, indo para o quarto nome que a gente não sabe qual será, pode ser o Ancelotti, pode ser o Jorge Jesus, pode não ser ninguém. Então a gente já perdeu praticamente 3 anos de preparação, né? Porque eu duvido que o Ancelotti vai chegar aqui e vai falar, não, tá ótimo, isso aqui, tudo que fizeram até agora tá maravilhoso, vamos conseguir assim. Pouco provável, né? Que qualquer um que chegue lá agora pense assim. Agora, o que eu acho, Léo, é que, na verdade, assim, o Brasil, há algum tempo, né, perdeu o protagonismo. Né? Não é só este episódio deste ciclo de Copa do Mundo. Tenho dito, inclusive, que eu acho que a gente deveria investigar, mais até do que procurar um técnico de peso, a gente deveria investigar, e já não para essa Copa, que não dá mais tempo, mas para outra, né? Por que o Brasil não produz mais craques como já produziu? Né? A minha concepção, eu sou meio rigoroso para esse negócio de craque, nesses últimos 10, 12 anos, nós tivemos um jogador que é craque, que dá para dizer que é craque, que é o Neymar, ponto. Os outros todos são bons jogadores, excelentes jogadores, mas craque é aquele cara que você fala, não, aquele cara vai resolver para mim o jogo. A gente não tem. Vinícius Júnior pode ser, ganhou até o melhor do mundo ano passado? Pode ser, mas ainda não é. Principalmente na seleção brasileira, não é. No Real pode até ser, mas na seleção ainda não foi. Não tem sido esse cara. Então, nós temos que investigar isso. Por quê? Categoria de base do Brasil não produz mais tanto quanto produzia antes, os jogadores estão saindo muito cedo, tem garoto que vai se naturaliza com 13, 14 anos para poder já começar a jogar na Europa. Enfim, eu acho que essa é a discussão. Por que o Brasil perdeu o protagonismo? Hoje a gente está transpirando, está suando frio nas eliminatórias sul-americanas, que são horrorosas, né? Tirando a Argentina por causa do Messi e alguns outros jogadores, o resto da América Latina é muito ruim em termos de futebol. Não dá para você comparar nenhum time daqui, e deveria ser Brasil e Argentina, com os times da Europa. Não dá para comparar. E nessas eliminatórias que são horrorosas, o Brasil está transpirando, está suando frio para conseguir ficar ali nas primeiras posições. Tomamos de 4 da Argentina outro dia. E parece que não aconteceu nada. E vamos em frente, vamos continuar assim. Enfim, acho que o problema é muito mais profundo do que a gente imagina. Se a gente pensar, não, o técnico, o Ancelotti vem aí, o Ancelotti é um vencedor. Mas o time é o mesmo. Né? O Ancelotti pode ser muito bom, mas o time é o mesmo. Enfim, vai melhorar um pouquinho? Eu acho que vai. Mas não a ponto de a gente pensar em ganhar a Copa do Mundo de 2026. E esse craque que você citou, Milton, Neymar, pode ter um papel de destaque ainda nessa Copa do Mundo ou você já não aposta mais nisso? Eu acho muito pouco provável pelo histórico recente dele. Né? Se você pensar bem, nos últimos 4 anos ele praticamente não jogou. Né? Mesmo a passagem dele pelo mundo árabe, que foi rapidíssima, né? E também que se machucou, acho muito pouco provável que a gente possa acreditar que o Neymar vá na Copa do Mundo do ano que vem ter algum destaque relevante, porque ele está ficando cada vez mais velho, ele está cada vez mais se contundindo, e isso acho que não é à toa. Eu acho que isso tem a ver com o histórico de carreira dele, que ele nunca foi um atleta, né? Ele nunca se dedicou como o Cristiano Ronaldo faz, como o Messi faz, né? Ele sempre foi muito bom jogador e foi negligenciando a própria carreira, né? E acho que isso faz com que a gente tenha muito pouca chance de que ele ainda volte a ser o jogador que já foi. Tá suando aí para jogar no Santos, para tentar voltar, não se sabe se vai continuar no Santos, se não vai, enfim. Eu acho muito pouco provável que ele possa ainda ser protagonista nesse nível, né, de Copa do Mundo. Para encerrar, Milton, você pincelou o assunto Ancelotti. No momento em que gravamos este programa, Carlo Ancelotti está muito perto de ser técnico da seleção brasileira, ao que parece. Sempre já esteve, já foi, já voltou, exatamente, né? Sempre importante fazer uma ressalva, mas isso é menos importante para a pergunta, porque além de Carlo Ancelotti, cogitou-se Jorge Jesus, cogitou-se Abel Ferreira. Primeira vez que na seleção brasileira não se cogita a contratação de um técnico brasileiro. Para você, esse é um divisor de águas, é uma grande novidade na seleção brasileira, mas nos clubes daqui, isso é uma notícia velha, pelo menos há 6 anos. Grandes clubes brasileiros sempre pensam primeiro na contratação de um técnico estrangeiro do que na contratação de um treinador brasileiro. Bom, eu particularmente não tenho nada a trazer estrangeiro. Eu acho que se o cara é bom e você tem condições de trazer, ok, né? Você pega o Ancelotti, é um dos maiores vitoriosos da história do futebol. Você pode até não gostar do jeito que ele monta os times dele, mas ele ganha. Ele é um cara vencedor em todo lugar que passou. E ele se adapta muito bem a cada clube pelo qual ele passa, exatamente. Então, assim, do meu ponto de vista, não tem problema nenhum ser estrangeiro, desde que ele seja melhor do que os que a gente tem aqui. E também não acho que os nossos treinadores sejam um lixo, né? Eu acho que a gente tem ainda bons treinadores aqui,
mas que ainda estão muito presos a ideias antigas e tal, e acho que os clubes não colaboram, né, porque não dão segurança para esses treinadores, enfim. E acho que assim, eu acho que o grande problema é a gente ter perdido tanto tempo, né? A gente está perdendo muito tempo, já faz tempo, né, que a gente vai deixando de lado, vai empurrando com a barriga a seleção brasileira, né? Então, acho muito pouco provável que a gente tenha um bom desempenho na próxima Copa do Mundo. Muito pouco provável. Nada indica, né, que a gente possa, de repente, começar a jogar bem. Vem um técnico, pá, do nada, vira uma seleção maravilhosa. Pouquíssimo provável. Então, lamento muito dizer isso, né, porque para quem gosta de futebol, para quem, de uma certa forma, vive em função do futebol, é muito ruim, né? Você pensar que a seleção brasileira já não vai proporcionar grandes coisas. Assim, quando foi para essa última Copa, vou até contar um bastidor aqui. Nessa última Copa do Mundo, no Catar, em 22, quando o Sport TV foi montar o time que ia para lá, eles escolheram 2 narradores para ir, né? Eu e o Luiz Carlos Júnior, que é o principal lá do Rio de Janeiro. E qual era o trato em termos de escala? A gente ia fazendo os jogos, eu faria a seleção brasileira, eu era o narrador escolhido para fazer seleção, porque nas outras Copas, em geral, era ele quem fazia. E a conversa era assim, se o Brasil for para a final, Milton Leite faz a final. Se o Brasil não for para a final, Luiz Carlos Júnior faz a final. Quando a pessoa da direção falou isso numa reunião para a gente, né, um pequeno grupo lá, que seria assim o formato da escala, eu faria a seleção brasileira enquanto ela estivesse na Copa, ou seja, se ela fosse para a final, eu faria a final. Eu falei, não vou fazer a final. Quando ela falou isso aqui no Brasil, ainda 6 meses antes da Copa, eu falei, então não vou fazer a final. Porque a chance desse time do Brasil ir para a final é quase nenhuma. Né? Já naquela época, isso em 2022. E já achava isso em 18. Eu achava que o Brasil tinha pouquíssima chance na Copa da Rússia, enfim. Então já há muito tempo, né, que a gente está nesse rame-rame, por que o Brasil não é mais protagonista? Hoje o Brasil é segundo, quase terceiro escalão no futebol mundial. Né? Se você pega, sei lá, meia dúzia de seleções da Europa são muito melhores que a seleção do Brasil. Se você pega aqui na Argentina... E nem precisa ser uma grande seleção da Europa. Nem precisa ser uma grande seleção. Bélgica, a gente Croácia. foi eliminado pela Bélgica, pela Croácia. Aqui na América do Sul, a gente pode equilibrar com a Argentina? Até pode. Mas quando eles têm o Messi jogando bem, não adianta. Não vamos equilibrar com a Argentina, porque a gente não tem um Messi. Né? Então, eu acho muito preocupante, né, a gente não se preocupar com essa queda. E a gente fica se enganando. Não, na próxima Copa. Não tem a chance na próxima Copa. Lembrando do exemplo de 2002, por exemplo, que também teve uma campanha acidentada nas eliminatórias e acabou vencendo a Copa, com contratação de técnico pouco antes do Mundial. Mas aí você tinha time, né? Você Exato. tinha craque, você tinha Ronaldo, que a gente Rivaldo, nem sabia direito Ronaldinho. como ia chegar na Copa. Mas você tinha Rivaldo, você tinha um monte de gente boa para jogar naquele time, que hoje você não tem. Exato. Né? E acho assim, viu, Léo? Se você pegar a história do futebol brasileiro, com raríssimas exceções, você vai ver que, em geral, o futebol brasileiro foi mal dirigido, né? Não só internamente aqui nos campeonatos, mas a própria seleção, na média, né? Mas por que o Brasil sempre fez sucesso? Porque tinha jogador, porque a gente tinha craque, a gente tinha 5, 6 caras disputando para ver quem ia para o prêmio de melhor do mundo. Hoje em dia, né, foi o Vinícius Júnior, que graças a Deus chamou. E só, né? E o Neymar, que seria uma grande esperança dessa geração, por tudo que a gente já falou, também acabou não se concretizando. Né? É isso, Milton. Ô, Leonardo, muito obrigado. Eu agradeço muito a gentileza de vocês. E é desta forma que encerramos a primeira temporada do Carta FC, o primeiro podcast de Carta Capital dedicado ao esporte. Todos os programas estão à sua disposição no canal de Carta Capital no YouTube e nas principais plataformas de podcast. Continuem a acompanhar o nosso trabalho diariamente no site www.cartacapital.com.br. Um grande abraço a todos e até a próxima.